Meu nome é Nathan, tenho 28 anos. Se você tivesse me perguntado há um ano, eu teria dito que minha irmã Jenna e eu éramos próximas. Não melhores amigas, mas próximas. Sempre achei que existia um tipo de entendimento silencioso entre a gente. Crescemos numa casa onde nossos pais mal conseguiam fingir que se gostavam. Então, aprendemos a contar um com o outro, lá no fundo, onde era mais seguro. Ela é 2 anos mais nova que eu, mais extrovertida, sempre cercada de gente. Eu era o mais quieto, aquele que consertava o Wi-Fi, ia buscá-la quando o carro quebrava. Ou ajudava na mudança para outro apartamento caro que ela não podia pagar. Nunca esperei um obrigado. Nunca pedi um também. Mas, para ser honesto, também nunca achei que fosse acontecer. O casamento estava sendo planejado há mais de um ano. Jenna e o Tyler, o marido dela, eram aquele tipo de casal que transforma tudo em evento de foto. Teve ensaio fotográfico com roupa xadrez combinando, festa temática para pedir em casamento. Até um brunch ao vivo para perguntar: você quer ser minha dama de honra? Eu assistia tudo de longe. Era convidado, mas não incluído, sabe? Sempre fui a pessoa por trás da câmera, segurando sacolas, arrumando a luz. E tudo bem. Eu só repetia para mim mesmo: é o momento dela. Deixa ela brilhar. Mas aí, quando ela me pediu dinheiro pro casamento, eu fiquei surpreso. Não porque ela pediu, eu tenho um emprego ok na área de tecnologia, e ninguém na família tá nadando em grana. Mas porque ela falou de um jeito como se fosse óbvio, tipo: é claro que você vai ajudar. Ela me ligou uma noite na primavera passada e disse: Nate, eu sei que é muito, mas, se você puder ajudar com o valor do depósito do local, ia significar muito pra mim. Ela disse: quando o bônus do Tyler sair, vai ficar tudo certo. Eu concordei e, 2 dias depois, transferi $10.000. Sem discurso, sem contrato, sem drama. Só mandei um bilhetinho dizendo: parabéns, você merece o melhor. Esse dinheiro nunca mais foi citado. Nem quando marcaram a data. Nem quando não fui chamado para experimentar o terno. Nem por ser o único irmão e, ainda assim, não estar na festa de casamento. Fiquei pensando: talvez eu tenha entendido errado. Talvez o casamento fosse pequeno. Mas aí vi as fotos no Instagram. Tinham 10 padrinhos, 8 madrinhas. Até o noivo da colega de faculdade da Jenna teve um papel. Doeu, claro. Mas fiquei quieto. Minha mãe diria que eu estava sendo dramático. Meu pai só daria de ombros e mudaria de assunto. Faltando pouco pro fim de semana do casamento, abaixei a cabeça. Comprei minha passagem, pedi folga no trabalho. Até troquei o hotel para não depender de ninguém para nada. Na véspera da cerimônia, me ofereci para ajudar. Jenna respondeu: fofo, mas a gente tem uma cerimonialista. O Tyler apareceu e disse animado: até amanhã, grandão. Sorri, acenei com a cabeça e fui embora sozinho, mais cedo. No dia seguinte, cheguei no local. Era uma propriedade linda, toda decorada nas colinas. Parecia saída direto do Pinterest de uma blogueira de casamento. Cheguei cedo, bem arrumado num terno cinza. Com um envelope preto na mão. Dentro, meu presente de casamento, um cheque de $10.000. Pensei: já que nunca falaram mais do depósito, esse vai ser meu presente. Ficha limpa. O salão da festa era deslumbrante. Cheio de orquídeas brancas, cristais. E uma iluminação tão suave que deixava todo mundo com cara de 10 anos mais jovem. Fui procurar meu lugar na mesa. No começo, achei que só estava esquecendo onde era. Andei pra lá e pra cá pelas mesas retangulares 2 vezes. Minha prima Beck tinha lugar. O namorado novo dela, de só 3 meses, também. Até o parceiro de debate da Jenna no ensino médio tinha um cartão com o nome dele. Mas o meu? Nada. Nem um cartão em branco. Aí fui perguntar para uma moça da equipe, uma senhora simpática. Com aquele jeito de quem já viu muita coisa dar errado em casamento. Ela olhou a lista 2 vezes e falou: não vejo seu nome aqui. Será que você foi convidado só para a cerimônia? Fiquei em choque. Tinha vindo de 2 estados de distância.
Foi aí que vi a mãe do Tyler, a Sandra, parada ali do lado. Ela sempre teve aquele jeito de falar como se tudo que dissesse fosse virar frase de calendário. Ela deu um sorrisinho meio sem graça e disse: "Ah, Nathan, a gente achou que você estaria ocupado ajudando ou algo assim." Aí a Jenna falou: "Você sempre se sente mais confortável ficando nos bastidores. A gente só não queria que você se sentisse fora de lugar." Olhei em volta de novo. Primos distantes, amigos de amigos, até o professor de yoga da Jenna, todo mundo sentado, sorrindo. Meu ouvido começou a zumbir, e eu fiquei meio sem reação. E aí a Sandra completou com aquele tom doce e snob dela: "Mas ó, sempre tem espaço em pé no bar, querido. É onde a diversão tá mesmo." Algo dentro de mim estalou. Fui até a mesa de presentes, uma montanha de caixas, sacolas brilhantes e envelopes enormes. Achei o que eu tinha levado, um envelope preto fosco, elegante, simples. Peguei ele, segurei por um segundo. E me virei para encarar a sala. Não falei alto. Não gritei. Só disse, com a voz firme e clara: "Não sabia que um cheque de $10.000 vinha com um pacote de humilhação. Ainda bem que existe reembolso." Deu para ouvir até o silêncio. Os copos congelaram no ar. Uma das madrinhas ficou de boca aberta. Parecia até que esqueceu de terminar a mimosa. Eu me virei e saí, ainda com o envelope na mão. Quando cheguei perto da porta principal, ouvi passos apressados atrás de mim. Saltos batendo no chão de mármore. "Nathan, espera." Era Jenna, no vestido de noiva, sem fôlego, o véu voando atrás dela. Ela agarrou meu braço com um desespero que eu não via desde que a gente era criança. O rosto dela, todo maquiado, corado de tanto correr. De repente parecia menos a noiva perfeita do Pinterest. E mais aquela menina que escondia Pop Tart na minha mochila. Quando eu pulava o café da manhã. Por um segundo, quase senti culpa. Mas passou rápido. "Nathan," ela disse, ainda sem fôlego, "por favor, a gente pode conversar sobre isso?" Levantei uma sobrancelha. "Agora? No dia do seu casamento? Você não percebeu que eu nem tinha lugar para sentar?" Ela fez uma careta, mas se recuperou rápido. "Foi uma confusão, eu não sabia. A cerimonialista devia ter resolvido isso." "Desculpa. A mãe do Tyler me disse que você disse que ia ficar mais confortável lá no fundo." Segurei o envelope entre 2 dedos. "Você disse isso para ela? De verdade?" A Jenna piscou, depois falou bem baixinho: "Eu achei que você não fosse se importar." E aí veio aquela velha crueldade disfarçada de descuido. Como se fosse culpa minha não querer ser o centro das atenções. E por isso eles acharam que podiam me apagar da história. "Eu achei que você não fosse se importar." Essa frase ficou ecoando na minha cabeça, batendo como um sino. Dei um passo para trás. "Você achou que eu não ia me importar de ser tratada como figurante? No seu próprio casamento, mesmo depois de bancar boa parte dele?" Os olhos dela se arregalaram. "Espera, o que você quer dizer com bancar?" Eu pausei. "O depósito, Jenna. Aquele que você me pediu ajuda. Até o bônus do Tyler cair. Você nunca me pagou de volta." Falei isso olhando para ela. Presumi que a gente ia considerar isso como presente de casamento. Foi por isso que eu trouxe isso. Levantei um pouco o envelope. Mas, claramente, eu me enganei. Ela abriu a boca para falar, mas eu cortei. "E antes de você tentar dizer que esqueceu, deixa eu deixar claro. Eu não precisava estar na mesa principal. Não precisava de discurso, nem de atenção. Eu só queria uma cadeira. Só isso. Um pedaço de chão para existir como ser humano. E, pelo visto, até isso foi pedir demais." "Eu não queria te machucar," ela disse baixinho. Por um segundo, a voz dela quase falhou. "Eu sei," respondi. "Mas você também não se importou o suficiente para evitar." Atrás dela, dava para ouvir a música da festa. Gente rindo, brindes, alguém pedindo uma foto em grupo. Tudo acontecendo sem mim.
Enquanto a família que eu apoiei por anos, sempre em silêncio, decidiu que a minha presença era opcional. Ela baixou o olhar e mordeu o lábio. Se você voltar, eu dou um jeito. Peço para arrumar em outra cadeira. Jenna, falei, o problema não é a cadeira. O problema é que eu nunca quis atenção. Mas eu esperava um mínimo de respeito. E depois de 28 anos, aprendi que ser confiável não quer dizer que as pessoas vão te valorizar. Só quer dizer que elas vão te usar até você não ter mais nada para dar. Ela parecia que ia chorar. Mas eu já não conseguia mais sentir nada. Não queria ver lágrimas. Nem carregar culpa de última hora. Me virei e fui em direção ao manobrista. Ouvi ela me chamando, Nate, por favor. Mas eu não parei. Nem quando o manobrista parou o carro alugado e perguntou: vai embora já, senhor? Sim, respondi, guardando o envelope no bolso do paletó. Acontece que eu nem fui convidado. Eu fui embora. O celular vibrou no meu bolso. Chamadas perdidas da minha mãe. Recebi uma mensagem da minha prima Emily, só com uma pergunta. O que aconteceu? Ignorei todas. Nem cheguei a abrir o grupo da família. Voltei pro hotel, pedi serviço de quarto, fiz uma bebida. E fiquei em silêncio. Naquela noite, lá pelas 23h45. Finalmente abri minhas mensagens. Uma era da Jenna. Uma frase só. Por favor, não conta pra mamãe e pro papai sobre o dinheiro. O Tyler não sabe que você pagou o depósito. Fiquei olhando pra mensagem. Sem desculpas. Sem me desculpa por tudo. Só medo. Medo das consequências. E foi aí que algo dentro de mim se acalmou. Todo aquele silêncio que eu aguentei por anos. O Nate não liga. O sumiço, o desprezo. Eu percebi. Isso nunca ia mudar. A não ser que eu fizesse mudar. Então no dia seguinte, não fui ao brunch da família. Não respondi à mensagem da Jenna. Nem às ligações dos meus pais. Peguei o carro, fui pro aeroporto. Consegui um voo mais cedo para casa. Passei a semana seguinte revendo cada coisa. Transferência bancária. Pagamento automático. Tudo que um dia eu configurei para ajudar minha família. Contas de luz, de água. Seguros. Até um cartão de crédito emergencial. No meu nome, que ninguém usava mais. Mas que tava lá. Abri uma planilha. Somei tudo. E tomei uma decisão. Dessa vez, eu não ia simplesmente sumir em silêncio. Passei o voo inteiro de volta. Numa pressa que não era de raiva. Nem mágoa. Era clareza. Pela primeira vez em anos. Eu não tava me perguntando. Será que eu tô exagerando? Será que eu tô sendo sensível demais? Orgulhoso demais? Dramático? Não. Eu tinha recibos. Recibos literais. E recibos emocionais. E eu cansei de fingir que minha generosidade era um poço sem fundo, onde todo mundo podia beber, sem nem dizer obrigado. A planilha que eu comecei no quarto do hotel virou uma espécie de auditoria pessoal. Abri todos os apps do banco. Todos os e-mails. Fiz um levantamento geral. Coloquei numa planilha todas as contas compartilhadas dos últimos 5 anos. E aí caiu a ficha. Eu não fazia ideia de quanta coisa eu tinha assumido em silêncio. Começou pequeno. Eu paguei o seguro do carro do nosso pai quando ele foi demitido. Era só por uns meses. Já tinham se passado quase 4 anos. Paguei o último semestre da faculdade da JYN. Porque meus pais disseram que estavam sem grana. Adiantei o dinheiro daquela viagem em grupo da família. Lembram? Todo mundo jurou que ia me pagar depois. Nunca pagaram. Eu sempre dizia pra mim mesmo que não importava. Eles precisavam de mim, e ajudar era o que a gente fazia em família. Mas ajudar e ser feito de bobo são coisas bem diferentes.
De algum jeito, com o tempo, minha família inteira passou a agir como se eu fosse um caixa eletrônico mudo, que eles podiam acessar a qualquer hora para sacar o que quisessem. O ponto de virada foi quando achei uma cobrança de 2 semanas atrás. R$ 194,85 de um almoço de noivado com buffet, num restaurante chique, lá perto do AP da Gena. Eu nem sabia disso. Não fui convidado. Mas fui eu quem pagou. Porque o cartão compartilhado ainda estava no meu nome. Minha mãe ainda tinha acesso a esse cartão, que cobria tudo. Visita de emergência ao dentista. Uber quando o celular dela morria de novo. E sabe o que é pior? Nem fiquei bravo. Só dei um sorriso. E comecei a agir. Nos dias seguintes, fui bem calmo, mas certeiro. Cancelei todos os usuários secundários dos meus cartões de crédito. Congelei a conta de emergência. Liguei pro banco e me retirei como fiador do empréstimo do carro do nosso pai. Troquei as senhas de todos os portais de serviço, luz, água, gás, telefone, plano de celular da família, tudo. Esperei até segunda-feira, 7 da manhã. Sabia que era a hora que minha mãe acordava. E ia direto ligar a cafeteira. Então, programei tudo. Programei os serviços para serem cortados naquela tarde. Eu queria que fosse bem claro. Por volta das 14h30, meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. A internet caiu. Você esqueceu de pagar de novo? Não respondi. Às 15h, minha mãe ligou 2 vezes. Deixou um recado. Nate, acabou a luz e a água. Você pode ver isso para mim? Acho que tem alguma coisa estranha acontecendo. Coloquei o recado no viva voz enquanto almoçava. Também não respondi. Às 15h42, a Gena mandou uma mensagem. O que tá acontecendo? Por que a mamãe tá surtando? Não respondi. Às 16h16, outra mensagem dela. Você cancelou as contas? Você tá falando sério agora? Essa me fez rir. Agora era sério, né? Não foi sério quando me apagaram do casamento dela. Nem quando a sogra dela debochou de mim na minha cara. Mas agora, com o Wi-Fi fora do ar, aí virou crise. Às 18h, o grupo da família explodiu. Minha mãe? Nathan, precisamos conversar. Isso é extremamente imaturo. Meu pai. Você é melhor que isso. Só tá machucando todo mundo. Gena de novo. Eu disse que não foi de propósito te deixar de fora. Você tá indo longe demais. Foi aí que eu finalmente respondi. Copiei o valor da minha planilha. $63.842. E mandei no grupo com a mensagem. Foi isso que eu paguei por essa família nos últimos 5 anos. Recibos detalhados disponíveis se quiserem. Depois completei. Vocês não podem ignorar uma pessoa. E só lembrar dela quando ela é útil de novo. Esse cartão tá no limite. Ficaram 3 horas em silêncio. Aí, por fim, Gena mandou. Ok. Eu não sabia que era tudo isso. Me desculpa. A gente pode, pelo menos, conversar? Eu quase respondi que sim. Quase. Mas aí lembrei do jeito que a sogra nova dela me olhou. Toda cheia de si, como se eu fosse só um detalhe. Lembrei que a Gena não disse nada. Não me defendeu. Nem me ofereceu um lugar para sentar. Então, só mandei. Acho que a gente já conversou o suficiente. Mandei meu Pix. Caso você queira começar a pagar o que deve. Até lá, boa sorte na vida de casada. Aí silenciei o grupo da família. Bloqueei a Gena. Virei o celular para baixo. E, pela primeira vez na vida, sentei em paz e curti o silêncio. Não como algo que eu precisava suportar, mas como algo que eu finalmente escolhi. Nem demorou uma semana para as consequências aparecerem. Foram 3 dias. 3 dias até começarem a surgir as rachaduras na fachada perfeitinha da minha família.
E aí eles começaram a correr atrás. Não por amor, nem por arrependimento. Mas porque meu silêncio deixou de ser conveniente. O primeiro dia terminou com o grupo silenciado. E a Jena bloqueada. Foi libertador. Limpo. E, para falar a verdade, um pouco assustador. Se afastar de gente que você ajudou por tanto tempo. Em silêncio. Parece que você tá cortando um pedaço de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é como respirar ar puro depois de anos. No segundo dia, começou com uma batida na porta. Moro num bairro tranquilo. Com vizinhos discretos. Então visita surpresa é coisa rara. Abri a porta e lá estava meu pai. Jaqueta cinza. Cara cansada. E uma pasta velha debaixo do braço. Podemos conversar? Ele disse. Deixei ele entrar, não porque eu devesse alguma coisa. Mas porque queria ver se o homem que me ensinou a trocar um pneu tinha humildade para tentar consertar a bagunça que ele ajudou a fazer. Ele sentou na mesa da cozinha. Como se fosse para uma entrevista. Abriu a pasta e espalhou contas, recibos. Até os planos de pagamento rabiscados. Parecia que ele estava tentando mostrar que estava fazendo algo. Mas seria mais impressionante se eu não soubesse que fui eu quem pagou a maioria dessas contas. Eu não fazia ideia do quanto você estava aguentando. Ele começou. Eu e sua mãe, a gente se acostumou a pensar que você sempre ajudaria. Eu assenti. Você se acostumou a me dar como certo. Ele estremeceu, mas não negou. Em vez disso, bateu com um dedo cansado em um dos planos de pagamento. Eu quero te pagar de volta. Não vai ser rápido, mas eu vou começar este mês. Tenho algum dinheiro da aposentadoria que posso sacar mais cedo. Isso me surpreendeu. Meu pai era muitas coisas, mas generoso não era uma delas. Talvez desde o começo dos anos 2000. Eu olhei para o papel e depois voltei a olhar para ele. Por que agora? Perguntei. Ele hesitou. Porque eu vi o jeito que a Jena olhou para você no casamento. Como se você não importasse. Como se fosse só uma reflexão tardia. Ele olhou para baixo. Isso costumava ser meu erro. Eu não quero que seja o dela. Pela primeira vez em muito tempo, eu vi o homem que me carregava nos ombros durante os desfiles de 4 de julho. Eu assenti devagar. Se você está falando sério, vamos começar com o seguro do carro. Você cobre o resto do ano. Depois a gente conversa. Ele parecia aliviado. Depois que ele foi embora, eu não chorei. Não desabafei. Eu apenas fiquei em silêncio, processando o que significava finalmente ser ouvido não apenas porque eu levantei a voz, mas porque eu parei de falar completamente. Aí veio o terceiro dia. Uma carta escrita à mão de Jena deslizou por baixo da minha porta, na minha própria caixa de correio, o que significava que ela tinha vindo e escolhido não tocar a campainha. O envelope tinha meu nome, escrito de forma cheia de voltas, com a caligrafia familiar. Eu quase não abri, mas a curiosidade, aquele velho traidor, me fez abrir. Dizia: Nate, eu tentei ligar, mandei mensagem. Sei que você não está pronto para conversar, e não te culpo. Eu repeti aquele dia 100 vezes na minha cabeça, tentando entender o que deu errado. A verdade é que não aconteceu no dia do casamento. Aconteceu muito antes. Você sempre esteve lá para mim, em passeios. Aluguel, encontros ruins, tudo isso. Eu sempre presumi que você estaria lá e esse foi meu maior erro. Não perguntei, não apreciei, apenas presumi que o Tyler não sabia que você pagou o depósito. Eu nunca falei para ele porque não queria que ele sentisse que devíamos algo a alguém. Eu queria que parecesse que tínhamos tudo junto, como se tivéssemos merecido tudo, mas essa mentira me custou sua confiança, e eu vejo isso agora. Eu disse a mim mesma que você gostava de estar nos bastidores, que era de baixa manutenção, mas eu nunca perguntei como você se sentia. Nunca pensei sobre o que significava ficar sentado naquele casamento, sabendo que você pagou por ele e foi tratado como mobília. Você não merecia isso. Eu não espero perdão, eu só queria que você soubesse disso, eu vejo agora. Jena, não foi dramático, não foi grave, mas parecia real,
e isso tornou tudo mais difícil. Por uma semana, eu não respondi. Não por despeito, mas porque eu precisava ter certeza de que isso não era mais um daqueles momentos de pânico familiar, onde eles dizem as coisas certas só o suficiente para eu tapar os buracos novamente. Eu esperei, observei, e então recebi um e-mail. Um recibo digital de $10.000 da Gena transferido diretamente para o meu banco, sem mensagem, apenas a transação. Depois, outro, desta vez do Tyler. Assunto: desculpas. Corpo: Nate, acabei de saber a história completa, sinto muito, é tudo o que posso dizer por enquanto, mas estamos começando nosso casamento consertando as coisas. Você merecia algo melhor, espero provar isso daqui para frente. Não foi perfeito, mas foi um começo. Eu enviei uma mensagem final no chat em grupo. Sem mais pagamentos, sem mais favores. Se você me quer na sua vida, terá que me tratar como se eu importasse, não como um plano B. Desta vez, eu saí do chat, mas não bloqueei ninguém. Mas saí 2 meses depois. Meu aniversário chegou, não dei uma festa, não enviei lembretes, só fiz uma reserva para um restaurante de sushi na cobertura. Sempre quis tentar e assistir às luzes da cidade piscando lá embaixo. No meio da refeição, o garçom veio e colocou uma pequena caixa na mesa. Dentro, havia um bilhete de alguém: finalmente te vejo. Feliz aniversário. Era da Gena. Eu sorri, não porque tudo estava consertado, mas porque pela primeira vez eu não era invisível. Eu não era apenas o fundo, eu era a vista. E eu sabia que, de agora em diante, eu não deixaria mais ninguém me apagar do cenário, nem pela família, nem pelo sangue, nem mesmo por amor. Eu tinha aprendido de forma dolorosa que ser a pessoa confiável não significa que você deve ficar em silêncio. Significa que você conquistou seus limites, e eu finalmente, tinha os meus.